Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Tranquilo? Hoje então a gente vai dar seguimento à nossa aula de Direito Tributário 1, falando da unidade 2 que trata sobre legislação tributária. A aula de hoje ela é importante para nós termos nos situarmos no que tange a abrangência legislativa, normativa que envolve o direito tributário. No entanto, eu não posso negar que de todo o conteúdo, para mim, essa aula de hoje é aquela um pouquinho mais maçante, uma aulinha que não é não simpatiza tanto quanto as demais, já que as demais a gente vai passar a ver uma situação mais real, mais concreta. Mas aqui é importante a gente ter o conhecimento sobre essa fonte, né, a fonte normativa, da onde o direito tributário busca o seu embasamento teórico, seu embasamento legal, normativo, para poder, posteriormente, a gente estudar a instituição do tributo, a cobrança, a fiscalização e tudo mais. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre legislação tributária, leis, a aplicação e vigência da legislação tributária no tempo e no espaço, e, por fim, a integração e interpretação da legislação tributária, certo? Então, eu mandei um material para vocês devem acompanhar lá pelo material, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou apontando aqui na nossa aula os principais pontos do conteúdo. O material que eu envio para vocês sempre ele é bem mais completo, eu abordo todas as temáticas que estão no nosso plano e aqui na aula a gente vai expondo elas e destacando o que é mais importante para o nosso conhecimento e para a formação de vocês daqui para frente, né? Para a partir da aula que vem, a gente começar a adentrar em outros pontos da matéria que efetivamente são mais relevantes para o conhecimento do direito tributário. Inicialmente, então, falando de legislação tributária, nós temos que diferenciar uma coisa: competência para legislar sobre direito tributário e competência tributária. São duas coisas diferentes, porém, gera muita confusão na prática. O que nós temos que pontuar? A primeira coisa: competência para legislar sobre direito tributário é uma competência concorrente entre todos os entes, a União, os Estados, Distrito Federal e município. Entre a União, Estados e Distrito Federal, está lá no artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal. Já os municípios, o que legitima eles esse poder de legislar, está no artigo 30, inciso 1º, que se deve em relação ao interesse local. Então, em razão do maior interesse local, é dado aos municípios também a possibilidade de legislar sobre direito tributário. Já a competência tributária também é trazida pela Constituição, mas daí é outra coisa. A gente chegou a falar um pouquinho disso na aula passada, mas a competência tributária é aquilo que a Constituição ela outorga aos entes a possibilidade de instituir tributos. Então, a Constituição vai dizer que a União pode instituir tais, tais e tais tributos, os estados tais, tais e tais, e os municípios tais, tais e tais. Isso se refere à competência tributária. Somente o município tem o poder constitucional para instituir um determinado tributo. Porém, existem situações que o poder de legislar é mais abrangente. A União tem o poder de legislar sobre tributos que são de competência tributária dos municípios, dos estados. Então, essa é a diferença. Sempre que pensar em competência para legislar, ela é mais ampla. Por vezes, um ente, a União especial, pode legislar sobre matérias de tributos que são de competência tributária dos estados e dos municípios. Ou seja, somente os estados e municípios podem criar aquele tributo, mas legislar sobre ele a União também pode, tá bem? Mas a principal fonte normativa, então, que nós vamos usar durante toda a nossa disciplina, e vocês devem ter isso na vida profissional também, é o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66. O Código Tributário Nacional, é importante que se diga, olha, ele é de 1966, então ele é anterior à Constituição Federal de 88. Mas, olha o detalhe aqui, isso aqui já caiu na prova da ordem, eventualmente aparece em algum concurso. Qual é a natureza jurídica do Código Tributário Nacional? Quando a gente fala de Constituição Federal, nós vamos ver lá que o artigo 146, inciso 3º, fala que sujeita-se à reserva de lei complementar
criar normas gerais sobre o direito tributário. Então, teria que as normas gerais sobre o direito tributário devem ser criadas, devem ser normatizadas por lei complementar. Porém, o Código Tributário Nacional, ele tem numeração, formação, aprovação como lei ordinária. Então, ele passou a ser inconstitucional? Não. A Constituição Federal de 88 recepcionou ele como uma lei complementar. Então, a gente tem uma peculiaridade aqui ao falar do CTN, do Código Tributário Nacional. Ele tem natureza dúplice. Por quê? Ele é formalmente uma lei ordinária, numeração, aprovação como lei ordinária, mas materialmente ele é uma lei complementar. Portanto, ele não é inconstitucional, ele foi recepcionado pela Constituição e admite-se que a matéria prevista nele, que na Constituição diz que é reserva de lei complementar, tenha sido regulada por uma lei ordinária, porque foi recepcionado como tal. Certo? Eu botei ali num quadrinho no material de vocês uma dica ali para concurso público e prova da ordem em relação a isso, certo? Bueno, mas, diante disso, olha só, o que vem a ser legislação tributária? Aí vocês vão lá no artigo 96 do CTN, que ele vai falar efetivamente o que vem a ser isso. Legislação tributária, então, a terminologia adotada para indicar as fontes normativas do direito tributário. Daí, o que a doutrina divide aqui? Em fontes materiais e fontes formais. Fontes materiais seriam as situações mais práticas, mais reais, acontecimentos do mundo real que podem gerar uma tributação. Nela, nós vamos usar conceitos que já existem lá do direito civil, por exemplo, patrimônio, serviço, importação, exportação. O direito tributário não vai dizer o que é um patrimônio, o que é um serviço. Isso nós vamos pegar lá do direito civil esses conceitos. No entanto, simplesmente o patrimônio e serviço, por exemplo, não são suficientes para gerar uma incidência tributária, para cobrar tributos disso. Nós precisamos cumulativamente as fontes materiais das fontes formais. Fontes formais que são, aí sim, aquelas que estão lá no 96 do CTN, que aí é efetivamente a legislação tributária. Olha o que diz lá no CTN. Legislação tributária compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos, normas complementares que versem sobre tributos e relações jurídicas a elas pertinentes. Portanto, é toda aquela abrangência. Agora nós vamos ver que a lei, quando fala em lei no CTN, ele está falando de lei no sentido amplo, uma lei no sentido mais amplo, envolvendo medidas provisórias, lei ordinária, lei complementar, entendeu? Então, tem essa abrangência também. O que mais? Dentro das fontes formais vai ter uma subdivisão ali, fontes formais primárias e secundárias. Isso aqui é bem uma questão bem doutrinária ali, né? Mas na prática a gente não é muito comum isso aparecer em provas de concurso e nada mais. Mas é importante saber que dentre as fontes formais, essas normativas, existem primárias e secundárias. As primárias são aquelas que têm uma força impositiva de criar obrigações. A gente vai falar de leis, medidas provisórias, emenda constitucional, e já as secundárias são aquelas que visam aprimorar, detalhar aquela regra que está na fonte primária. Nós vamos ter aqui decretos, regulamentos, instruções normativas, é aquilo que a regra já existe. Então nós precisamos de uma norma só para detalhar, para organizar como que nós vamos proceder dali para frente. Então, ela não tem, as formais secundárias não têm o poder de inovar, de criar obrigações, certo? Lembrando, botei uma observação no material que quando a gente fala de ciência do direito tributário, aí nós vamos ter outras fontes, né? Na prática mesmo, na advocacia tributária, nós não vamos se pautar apenas pela fonte normativa, essas fontes formais que eu falei. Nós vamos ter também a doutrina, a jurisprudência, daí os costumes, daí tem uma outra fonte no que tange a ciência do direito tributário, não propriamente o estudo aqui da matéria do direito tributário mais formal. Certo? O que mais que a gente vai falar sobre isso? Ato normativo. Quando nós pensarmos, então, nas fontes de direito tributário, falamos ali da legislação tributária, nós vamos lembrar de
Ato normativo. Ato normativo aqui, pessoal, ele tem duas características: generalidade e abstração. O que isso quer dizer? Generalidade e abstração por quê? O ponto da generalidade refere-se ao fato de ele não prever, não regular uma situação específica, uma situação real. Ele não está regulando a relação entre fulano e ciclano, mas sim ele está regulando uma situação hipotética, uma situação subjetiva que, quando ocorrer no mundo real, entre o fulaninho e o ciclaninho, aí sim vai haver. Então, por isso que ele está, ao falar em generalidade, ele tá regulando de forma geral, não especificamente uma única relação. E a abstração, por quê? Porque é uma hipótese, então ela pode ocorrer ou não pode ocorrer. Então, existe essa característica da abstração também. Sempre quando falar em ato normativo tributário, a gente está falando de situações hipotéticas, que podem ocorrer ou não. Então, aí sim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das fontes formais em espécie. Começando lá pelo topo do ordenamento, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal, pessoal, aqui no direito tributário, ela tem um papel muito importante, porque ela tem como viés trazer algumas normativas, alguns princípios, algumas limitações ao poder de tributar que são extremamente importantes para o estudo da matéria e para a atuação prática efetivamente do direito tributário. Então, nós podemos ver de cara já que a primeira coisa, a competência tributária ela é instituída pela Constituição. Então, o primeiro ponto, a Constituição Federal ela já traz a competência tributária, que é algo extremamente relevante. A competência tributária, a competência legislativa tributária estão lá na Constituição Federal. Primeiro ponto. Além disso, a Constituição Federal que regula os princípios tributários, que a gente falou, a gente vai falar, melhor dizendo, cheguei a comentar na aula passada, os princípios tributários e as imunidades tributárias, que são limitações ao poder de tributar. Então, limitações ao poder de tributar está lá previsto na Constituição Federal. O que mais? A gente, quando fala em Constituição, a gente fala de a possibilidade de haver emendas constitucionais. Emendas constitucionais são alterações do texto constitucional que podem sim serem atingidas normas que regulam o direito tributário. Algumas normas que estão ali atinentes ao direito tributário na Constituição, elas podem sofrer alterações através de emendas constitucionais, exceto aquelas tidas como cláusulas pétreas. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. O que são cláusulas pétreas? São aquelas normas constitucionais que elas não podem ser alteradas em razão do seu caráter elas têm um caráter de garantia fundamental individual, elas não podem ser suprimidas do texto constitucional, então elas devem permanecer lá. Eu não posso, nem por emenda constitucional, retirar elas do texto constitucional. Dentre elas, o que nós vamos ter aqui? Aquelas que são tidas como garantias fundamentais do contribuinte, do indivíduo, que estão lá nos princípios e imunidades. Então, princípios e imunidades tributárias que estão previstas na Constituição Federal não podem ser suprimidas do texto constitucional. Outras previsões constitucionais em relação por exemplo, a própria competência legislativa tributária, essas não teria problema, então, de ter uma alteração por emenda constitucional. Porém, princípios e imunidades, estes não, porque eles são considerados princípios e garantias fundamentais do contribuinte. Tanto que o STF já se manifestou em relação a isso, quando especificamente julgou a possibilidade de reduzir a aplicação do princípio da anterioridade, que é um dos princípios que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, um dos princípios que visam garantir uma estabilidade, uma segurança jurídica para o contribuinte. E por fim, ali no material de vocês, eu cito trechos da Constituição que tem a sua regulamentação no que tange à matéria tributária. Então, partes do direito tributário que são regulados pela Constituição, ou que traz
algum subsídio, né? Algum subsídio legal no texto constitucional. Nós vamos ter ali as espécies tributárias, nós vamos ter reserva da lei complementar, princípios, imunidades, competência tributária e a repartição das receitas tributárias. A repartição das receitas tributárias é uma parte da matéria que vocês estudam lá no Direito Tributário 2, quando falam especificamente dos impostos, e nós vamos dizer que parte da arrecadação de alguns impostos são repartidas entre os entes, não fica exclusivamente com aquele ente que tem a competência para criar aquele determinado tributo. Na sequência, leis complementares. Leis complementares, pessoal, são aquelas leis que a própria Constituição traz no seu texto determinadas matérias que devem ser reguladas por lei complementar. Então, ela tem uma diferenciação em relação às leis ordinárias em relação ao seu quórum de aprovação. Elas necessitam de maioria absoluta do Congresso para ter a sua aprovação. Portanto, isso exige que haja uma certa estabilidade no entendimento por parte do Legislativo, quando vai criar uma lei complementar. Então, não é uma simples lei que pode ser aprovada facilmente, ela exige um quórum maior, então ela dedica uma aprovação mais consolidada do Poder Legislativo. Por isso que são matérias mais sensíveis que a Constituição entendeu que deveria ser regulada por lei complementar. Está lá no artigo 146 da Constituição. Nós, pessoal, eu não vou exigir de vocês, no nosso conteúdo, que vocês saibam todas essas hipóteses e tal, porém, dentre essas matérias que devem ser reguladas por lei complementar, eu destaco algumas que são bem relevantes até para a continuidade do nosso estudo no decorrer do semestre. Nós vamos ter ali, então, dispor sobre conflitos de competência entre matéria tributária, entre os entes, o que é a competência dos estados, do município, isso a lei complementar vai regular. Regular limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, olha só, quando eu tiver que fazer alguma regulamentação sobre as limitações do poder de tributar, sobre os princípios, as imunidades, eu devo fazer por lei complementar, não por lei ordinária. Estabelecer normas gerais, olha só, aqui interessante, estabelecer normas gerais sobre o quê? Sobre a definição dos tributos em espécie e a discriminação dos fato gerador, base de cálculo e contribuinte dos impostos. Então, pessoal, atentem-se a isso. Definição do fato gerador, base de cálculo e contribuinte dos impostos deve ser feito por lei complementar. Ainda que a instituição que criar o tributo vai ser feito depois por lei ordinária de cada ente, mas essas normas gerais devem ser feitas por lei complementar. E é isso que está lá no CTN, no Código Tributário Nacional, exigir, então, a necessidade de regulamentação por lei complementar. Mas, como a gente falou, o CTN faz isso. Ele regula essas normas gerais sobre os tributos em espécie. Porém, ele não é uma lei complementar formalmente, mas materialmente ele é considerado uma lei complementar. O que mais? Obrigações, lançamentos, créditos e prescrição, a definição ali do tratamento tributário das cooperativas. E aqui sim, ó, tratamento diferenciado favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. O que é isso? Regular o Simples Nacional. Isso que está lá na linha D, na sequência, ó, um regime único de arrecadação envolve o Simples Nacional. Então, tratar diferente as microempresas e empresas de pequeno porte e regular um sistema único de arrecadação, facilitando a arrecadação para essas ME e EPP, as empresas de menor porte, regulando pelo Simples Nacional. Quem regula o Simples Nacional é lei complementar. Critérios específicos para prevenir desequilíbrio de concorrência e a linha F, esse é importante, pessoal. Esse é importante que vocês anotem. Instituição de tributos por lei. Então, olha só o que eu falei. A regra é tu criar tributos por lei com lei ordinária. Porém, exige-se lei complementar para instituir esses respectivos tributos aqui. Empréstimo compulsório,
Imposto sobre grandes fortunas, existe a previsão constitucional da sua criação, mas ele nunca foi criado. Se um dia for criado, deve ser por lei complementar. Impostos residuais, nós vamos ver isso lá quando falar de impostos. Então, é a possibilidade da União criar outros impostos além desses previstos no texto constitucional. E contribuições sociais residuais, da mesma forma. Criar outras contribuições além daquelas previstas na Constituição. Todos esses tributos exigem lei complementar para sua criação, para sua instituição, tá bem? E ainda, regulamentação específica de alguns tributos. Regulamentar não é criar, não é instituir. Então, eu vou trazer normas regulamentares, normas gerais sobre determinados tributos conforme a matéria que estão ali. O que vocês têm que saber aqui? O ICMS, o ITCD ou ITCMD, que é o Imposto, Transmissão, Causa, Morte e Doação. Então, o ITCD, o ICMS e o ISS, ITCD e ICMS de competência dos estados e o ISS de competência dos municípios. Eles vão ter normas gerais reguladas por lei complementar. Ou seja, a lei complementar ela traz os parâmetros gerais. Aí depois cada estado, cada município, ao criar a sua lei estadual, lei municipal, devem observar as regulamentações da lei complementar. Isso é muito fácil de entender quando fala do ISS, ou ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. O que acontece? A lei complementar, ela regula quais são os serviços que vão tributar ISS e quais estão fora. Então, o que o município pode fazer? O município, ao criar uma lei ordinária instituindo o ISS no seu território, ele vai observar a lei complementar e vai ver, lá na lei complementar, digamos que tem 300 tipos de serviço. O município ele pode reproduzir, cobrar dos 300 tipos, ou pode cobrar de 200, de 100, de 20. Ele não pode cobrar de 301, ele não pode incluir um serviço que não esteja na lei complementar, certo? Isso que deve atentar, porque fica bem fácil de entender. A lei complementar ela traz normas gerais, regulamentações específicas sobre alguns tributos que os estados e municípios devem observar quando da regulamentação e da criação dos tributos dentro do seu território. E a Seguridade Social, no que tange a novas fontes de custeio, contribuições sociais, limitação para a concessão da isenção e anistia depende da lei complementar também. Então, ali eu coloquei no quadrinho algumas observações. Empréstimo compulsório só pode ser criado por lei complementar. Isso aqui já caiu na OAB e cai em concurso. Empréstimo compulsório somente por lei complementar. Outra coisa, o Distrito Federal. O Distrito Federal, pessoal, no que tange a abrangência tributária, ele tem uma característica peculiar, porque ele tem competência para instituir todos os tributos que são de competência dos estados e todos os tributos que são de competência da União. Por quê? O Distrito Federal, ele é o nome, a denominação é Distrito Federal propriamente. Ele não é um estado e nem um município, mas dentro dele ele subdivide-se como se fossem em distritos. Pense em um município que tem distritos, mas, por exemplo, as eleições para governador elegem um governador do Distrito Federal, que ele indica aqueles que irão administrar esses espécies de distrito. Não vou recordar o nome que é denominado essas áreas territoriais subdivididas para ampliar, facilitar a administração pública. Mas, então, pessoal, ele tem abrangência de competência tributária para cobrar tributos que são de competência dos estados e dos municípios. O Distrito Federal vai poder cobrar todos eles. Tá bem? Isso também é uma coisa importante que é interessante que vocês saibam. Na sequência, lei ordinária. Lei ordinária é a grande massa. É aqui que efetivamente vai haver as regulamentações no direito tributário. O que mais tem são leis ordinárias. Aquelas leis que não exigem uma aprovação com quórum específico, mas são as que, de fato, regulam a maioria dos tributos. Regulam e instituem. Eles criam a maioria dos tributos. Certo? Então, a regra é lei ordinária e a exceção são leis complementares. Ali no artigo 97 do CTN, ele fala algumas situações que só podem ser reguladas por lei. Daí lembrem que aqui é lei ou medida provisória.
Então, não pode ser por outro meio. Então, aqui não exige lei complementar, mas exige, então, que sejam regulados por lei. Instituir ou extinguir um tributo, sempre que eu vou criar um tributo, deve ser por lei, tá bem? Então, isso é o que é o principal ponto da matéria aqui, né, no que tange a lei ordinária, é saber isso. Quando eu vou criar um tributo, extinguir um tributo, majorar ou reduzir o tributo, exceto com as exceções que a própria Constituição prevê, e o CTN traz essas previsões, eu sempre vou necessitar de lei. Eu nunca vou poder instituir um tributo por um decreto, por uma portaria. Não, exige lei. Lei, uma lei ordinária ou uma medida provisória. Ou ainda, aqueles tributos que a gente falou anteriormente, por lei complementar. Os demais, todos são lei ordinária. E ali, além disso, daí tem definição de fato gerador, da obrigação principal tributária, da obrigação tributária principal, alíquota e base de cálculo, exceto aquelas do artigo 21, 26. Isso aí, essas exceções do artigo 21, 26 e 39, são exceções em que possibilita-se que o próprio executivo regule determinados tributos. Então, não exige lei. Aí ele pode ser regulado por portarias, efetivamente. Portarias do Poder Executivo. Então, na sequência, se vocês observarem, eu dou essa explicação. Então, instituir, extinguir, majorar ou reduzir tributos, sempre por lei, exceto aquelas exceções em que possibilita-se que o Poder Executivo, através de portarias, possa fazer essas alterações. Um exemplo disso, alterar alíquotas do imposto de importação e imposto de exportação. Quem pode fazer isso? O Executivo, através de portarias. Ele pode aumentar e reduzir sem a necessidade do Poder Legislativo. Nós vamos trabalhar melhor disso daqui nas aulas seguintes, quando a gente falar de alguns determinados tributos que têm essa característica da extrafiscalidade. Eles têm por característica influenciar o mercado. Se eles querem influenciar o mercado, eles não podem se submeter a uma morosidade legislativa. Então, por isso que concedeu o seu Poder Executivo a possibilidade de fazer essa majoração, redução de forma rápida, de forma célere. Tá bem? O que mais? Medidas provisórias. Medidas provisórias aqui, pessoal, elas têm o mesmo peso de lei, são criadas pelo presidente da República, então é um ato normativo temporário. Por quê? Porque ela tem um prazo de validade, 60 dias, prorrogado por mais 60. Então elas duram no máximo 120 dias e elas são submetidas ao legislativo para que converta, para que aprove aquele texto. Se não aprovar, ela perde a sua vigência, certo? Então, medidas provisórias é um jeito do Poder Executivo regular matérias, inclusive sobre o âmbito tributário, pode sim o presidente da República regular por medida provisória. Isso não se discute mais, o STF já se posicionou que é sim admitido a regulamentação por medida provisória, a regulamentação tributária por meio de medida provisória, desde que sejam temas de competência federal. Então, ele não pode ir lá por medida provisória o presidente querer instituir o IPTU do município, que isso aí é competência territorial, é competência legislativa dos municípios. Então, ele pode, por medida provisória, aquilo que for competência federal e aquilo que não for reservado por lei complementar. Em suma, pode medida provisória regular direito tributário naquilo que for competência de lei ordinária. Medida provisória e lei ordinária se assemelham nas suas competências, certo? Leis delegadas. Essas nós vamos passar mais rápido porque elas são pouco efetivas na prática, não se vê muito. Leis delegadas são aquelas quando o Congresso delega determinada competência para o Poder Executivo legislar. Ou seja, o Legislativo vai lá e diz, o Presidente da República pode legislar em relação a isso e isso. Ele não pode menos e nem mais, ele tem que limitar aquilo que foi delegado a ele. Nesse ponto, ó, artigo 59 lá da Constituição, o presidente vai legislar com base naquilo que foi delegado a ele. Porém, isso não quer dizer que ele não possa já ter feito isso por medida provisória. A diferença é que a medida provisória, ele não precisa de delegação alguma do legislativo. Ele vai lá e cria como ele quiser.
mas ele submete ao legislativo para aprovar ou não a medida provisória, mas ela já passa a valer imediatamente. Já a lei delegada necessita primeiro da autorização da delegação do legislativo e o presidente vai legislar com base naquilo que foi delegado a ele. Porém, aí não precisa submeter novamente ao Congresso, ao Legislativo, porque já veio do Legislativo a sua competência dentro de limites. Ela é pouco efetiva, por quê? Porque depois que criou a medida provisória, daí caiu mais em desuso as leis delegadas. Decretos legislativos. Decreto legislativo é a possibilidade do legislativo legislar sem a necessidade da sanção presidencial. Essa norma é promulgada pelo presidente do Senado. Mas ele tem limitações. Os decretos legislativos limitam-se a quê? Aprovação de tratados internacionais, inclusive então tratados internacionais sobre direito tributário. Essa aprovação, essa ratificação, a internalização da norma dos tratados e convenções internacionais é feito pelo decreto legislativo. O legislativo aprova ou não aquele texto, para que ele tenha essa vigência dentro do território nacional. Lembrando, daí lá no direito internacional, que tem discussões sobre isso, se ela teria ou não a aplicação imediata, enfim. Mas vamos ficar pontuado dessa forma, então. Lembrando que a influência dos tratados internacionais, eles são fontes do direito tributário, como a gente viu no próprio CTN, por isso que uma norma de direito internacional ela tem um peso maior na regulamentação tributária do que até mesmo em outras áreas. Tirando lá direitos humanos, que tem uma aplicação, a doutrina prevê essa possibilidade, tem essa discussão de haver uma aplicação imediata, mas normas de direito tributário, elas são sim pontuadas como fonte do direito tributário, como a gente viu lá, o CTN tem essa previsão expressa, por isso elas são fontes bem importantes aqui no direito tributário. Então, decreto legislativo vai haver aprovação de tratados internacionais e disciplinar as relações jurídicas decorrentes das medidas provisórias não convertidas em lei. Então, existe uma medida provisória, existiu uma determinada relação jurídica que ocorreu sobre a vigência da medida provisória, mas a medida provisória não se tornou lei. Quem regula essas relações que decorreram daquele tempo em que a medida estava vigente são os decretos legislativos. Tá bem? E ali eu faço uma observação que não tem nada a ver com decreto-lei. Decreto-lei não existe mais, mas a possibilidade de criar decretos-leis, porém, ainda existem decretos-leis que estão vigentes, que são anteriores, então, à Constituição Federal. Resoluções. Resoluções também são chamadas de leis sem sanção, porque não exige a sanção do presidente. Elas são criadas pelo Poder Legislativo e têm a sua atuação estritamente, a sua normativa, né? Ela tem a vigência oriunda apenas no ato do Poder Legislativo, não precisa da sanção presidencial. Porém, ela tem uma matéria limitada. Eu coloquei para vocês ali, no que tange ao direito tributário, quais são as matérias que podem ser reguladas por resolução. Isso é importante, pessoal, esse ponto é importante. Olha só, se vocês observarem, vai ser feito por uma resolução do Senado Federal algumas regulamentações sobre o ICMS no que tange à exportação. Vocês vão ver a definição de alíquota mínima e máxima do ICMS, fixação de alíquota máxima do ITCD e alíquota mínima do IPVA. Se vocês observarem todas essas possibilidades do Senado regular por resoluções, alguns tributos que são de competência estadual, ele faz isso por quê? Porque exige, então, uma normativa federal para evitar guerras fiscais entre os estados. Ao definir a alíquota mínima do IPVA, com isso nós limitamos que não pode um estado ir lá e barganhar uma alíquota menor para que as frotas venham a registrar-se naquele estado para ele arrecadar mais. Ele limita, ele faz essa limitação para que não haja essa guerra fiscal entre os entes. Então as resoluções do Senado desempenham duas funções. Regular o exercício de competência heterônoma e privativa, se impõe aos estados a uniformização de alíquotas, e promover a edição de normas gerais de delimitação quantitativa nas alíquotas estaduais. Ele define ali a questão das alíquotas estaduais, evitando guerra fiscal.
Tenham em mente isso. As resoluções fazem exatamente isso. Tá bem? E além disso, nós vamos ter ainda normas complementares. Normas complementares que está lá no CTN, que são fontes do direito tributário, mas elas não são fontes propriamente legislativas. Olha só o que são. Artigo 100 do CTN. Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. O que são isso? São aqui portarias, ordens de serviço das delegacias da Receita Federal. Então, são normativas administrativas que envolvem a forma de agir no direito tributário. Então, tem uma portaria do Ministério da Fazenda dizendo como que eu devo agir para fazer uma declaração do determinado tributo. Como que uma corretora de investimentos deve agir em relação aos seus clientes, informando a Receita Federal qual a quantidade de capital que foi movimentada no mês. São isso que elas criam normas e podem até mesmo criar sanções por descumprir essas normas, mas todas no âmbito administrativo, não envolve o poder legislativo. Tá bem? O que mais? Decisões dos órgãos singulares ou coletivos da jurisdição administrativa. Aqui, então, são uma espécie de jurisprudência administrativa. Então, decisões proferidas pelas delegacias da Receita, decisões das CARFs. Então, são decisões no âmbito das turmas administrativas, das turmas de decisão administrativa, que geram precedentes. E esses precedentes vão acabar regulando, então, a atuação do direito tributário também. As práticas reiteradas, que são os costumes. Então, aquilo que reiteradamente admite-se na prática acaba virando um costume. E ainda os convênios entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Os convênios, então, são uma espécie de norma infralegal, aquelas que têm uma vigência, porém elas não são criadas pelo Poder Legislativo. Tá bem? E, por fim, o parágrafo único fala que o contribuinte que observar essas normas complementares, ele não pode sofrer nenhuma sanção, porque se ele cumpriu a norma complementar que dizia para ele agir de certa forma, ele não pode nem sequer sofrer a incidência de juros caso ele não tenha recolhido a integridade do tributo devido porque ele seguiu orientações administrativas. Se ele seguiu a orientação administrativa, então não é culpa dele. Certo, pessoal? Vamos seguir ali, então. Conceito de sistema tributário, artigo 2º do CTN, Sistema Tributário Nacional, é regido pela Constituição, pelas leis complementares, resoluções do Senado, nos limites respectivas competências em leis federais, Constituição, leis estaduais e leis municipais. Portanto, pessoal, o que nós temos que observar aqui? O sistema tributário nacional, ele é composto por várias normas de competência de todos os seus entes, competência federal, estadual e municipal. Tudo isso forma o sistema tributário nacional, certo? Então, até eu botei um quadrinho ali, ó. O sistema tributário nacional é o complexo normativo formado pela Constituição, pelas leis e pelas normas complementares. E agora, pessoal, acompanhem pelo material lá. Na sequência, nós vamos ter ali uma parte bem importante na matéria, que é a vigência da legislação tributária. A vigência da legislação tributária pode se dar em relação ao tempo e ao espaço. Esse ponto é importante na matéria. Eu peço que vocês prestem bastante atenção. Primeiro, vigência temporal da legislação tributária, vigência no tempo. Quanto a isso, pessoal, olha só. Primeira coisa, a promulgação e publicação de uma lei. Nós estamos falando aqui, então, que as regulamentações tributárias na sua grande maioria, vão ser feitas por leis. Então, leis ordinárias é a grande massa no que tange a abrangência normativa tributária, vão estar lá nas leis ordinárias. O que nós temos que falar? Primeiramente, uma lei que ela é promulgada e publicada, ela presume-se válida. Por que presume-se válida? Porque a presunção ela pode ser, então, contestada no Poder Judiciário a qualquer tempo.
se uma norma vai ser válida, porque ela pode perder a sua validade porque ela ofendeu algum requisito formal, material sobre a sua competência legislativa, pode vir a perder a sua validade, mas ela é presumidamente válida, uma lei que é publicada presumidamente válida. Porém, pessoal, nós temos que observar uma coisa. Existem regras que vão dizer, a partir da publicação da lei, essa lei passará a ter sua vigência. Essas regras, elas estão previstas lá no artigo 8º da Lei Complementar 95. A Lei Complementar 95 é o quê? Ela cria as regras sobre a elaboração de leis. Olha o que diz o artigo 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que ela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula em que diga entra em vigor na data de sua publicação, para leis de pequena repercussão. Então, olha só o que acontece aqui. Vamos observar. A lei, conforme o artigo 8º da Lei Complementar 95, fala o seguinte: toda lei, dentre os seus dispositivos, normalmente lá os últimos dispositivos, fala essa lei passará a viger, terá sua vigência em tantos dias, ou a partir de tal dia. Isso é possível. Então, dá um prazo razoável, como aconteceu com a própria reforma trabalhista, o CPC, que foi dado um prazo longo lá. Foi dado um ano para que tivesse publicidade e amplo conhecimento sobre a entrada em vigor dessa lei, porque ela tinha uma repercussão grande. Já é possível leis que não têm uma repercussão tão grande entrar em vigor na data da publicação. Ou seja, tem uma previsão no texto legal dizendo também essa lei passa a viger a partir da data da sua publicação. O dia que publica já considera, então, válida. Tá bem? Então, isso é o primeiro ponto que nós temos que entender aqui. Caso não tenha previsão, daí nós vamos lá no artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro fala o quê? Salvo disposição em contrário, salvo se a lei tiver um desses artigos dizendo que ela tem vigência daqui tantos dias, ou ela passa a vigorar a partir da publicação, nós vamos ter então, a previsão de que a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após a publicação. Se a lei não falar nada quanto à sua vigência, ela passa a ser vigente 45 dias após a sua publicação. O nome desse espaço entre a publicação e a vigência é chamado de vacatio legis, a vacância da lei. É o tempo de preparação para que ela seja válida, tá bem? Então a regra é o quê? Não esqueça. A lei pode dizer, essa lei passa a viger daqui tantos dias, tem uma data específica. Ela pode dizer, a lei passa a viger a partir da publicação, imediatamente, ou ainda, se a lei for omissa, não falar nada, aí nós vamos seguir a regra do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é 45 dias após a publicação. Mas, pessoal, como a coisa não podia ser tão simples no direito tributário, nós temos que observar uma peculiaridade aqui. O direito tributário, ele tem dois princípios. O princípio da anterioridade anual, ou só anterioridade, e o princípio da anterioridade nonagesimal, ou anterioridade da noventena. O que isso quer dizer? Nós vamos ter aqui, pessoal, um período de preparação entre a publicação da lei e a sua efetiva eficácia. Olha só. Quando a gente vai falando de direito tributário, nós temos que observar isso aqui. Na hipótese de não coincidir a data da publicação da lei e o início da sua vigência, denomina-se, isso aqui denomina-se vacância da lei vacatio legis. Em matéria tributária, é importante distinguir tais conceitos, pois existem os princípios constitucionais da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal ou noventena, que obstam a produção de efeitos das leis. Esse aqui é um ponto bem importante, é um ponto que nós vamos estudar mais ainda quando falar dos princípios, mas eu já vou adiantar para vocês porque a gente precisa entender isso para falar aqui da vigência da lei no tempo. Olha só, o princípio da anterioridade anual quer dizer o quê? Quando uma lei é criada,
quando tu cria um tributo ou tu majora um tributo, então sempre que vai haver eu não posso dizer que é algo negativo, mas é algo mais oneroso ao contribuinte, é dado a ele a possibilidade de ter um tempo de preparação. Nesse caso, a maioria dos tributos deve respeitar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Nós vamos ver lá, quando for estudar os princípios, que existem algumas exceções, que alguns tributos não estão submetidos a algum desses, ou aos dois, ou a um dos dois, desses dois princípios. Mas a regra é que eles vão valer para todos. Então, hoje nós vamos falar da regra, a regra geral. Daí a gente deixa para estudar as exceções mais adiante. Como que funciona? Uma lei que ela é publicada num ano, num exercício, o exercício financeiro começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. O exercício financeiro ele é equivalente ao ano calendário. A lei que é publicada durante esse ano, ela só pode ter sua eficácia a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Isso é anterioridade anual. A anterioridade anual diz que a lei que é publicada no ano de 2020 só pode ter sua eficácia a partir de 1º de janeiro de 2021. Sempre assim. Se for em janeiro de 2020, somente a partir de 1º de janeiro de 2021. Se for em novembro de 2020, somente a partir de 1º de janeiro de 2021. Lembro que o princípio da anterioridade anual não é 12 meses da publicação. Não confundam, porque alguns alunos confundem isso. Anterioridade anual são anterioridade que eu só posso ter eficácia a partir do ano seguinte, do exercício seguinte. Não é daqui 12 meses, não é daqui um ano. Se ela foi publicada independente do dia e do mês do ano de 2020, respeitando o princípio da anterioridade anual, ela só vai ter sua eficácia a partir do primeiro dia do exercício seguinte, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Se for qualquer dia de 2020, só vai ter eficácia em 2021. Então, pessoal, independente do texto legal dizer que a lei tem sua vigência imediata, se a lei tem sua vigência daqui 30 dias, ou se a lei tem sua vigência respeitando a vacatio legis, lá de 45 dias, se isso ocorreu num ano, a sua eficácia só vai começar no ano seguinte. Esse é o princípio da anterioridade anual. O princípio da anterioridade nonagesimal é diferente. O nonagesimal ou noventena é o respeito do intervalo de 90 dias entre a publicação da lei e a sua eficácia. Então, olha só, eu botei ali, ó. Agora eu vou falar do exemplo ali que está no material de vocês, vai ficar mais fácil de entender. Noventena ou nonagesimal é respeitar 90 dias entre a publicação e a sua efetiva eficácia. Digamos que a lei foi publicada em 1º de junho de 2020. Pelo princípio da anterioridade anual, ela só vai ter sua eficácia a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, transcorreu lá mais de 6 meses. Nós vamos pensar 90 dias, então 1º de junho, 1º de julho, 1º de agosto, 1º de setembro. Ela ainda está na vigência do exercício da publicação. Pelo princípio da anterioridade, ela não vai ter eficácia ali. Então, ela respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal. No entanto, se eu estiver falando lá de uma publicação da lei que aconteceu em 1º de dezembro de 2020, digamos que ela vai lá, 1º de dezembro de 2020 foi publicada a lei com vigência imediata. Pelo princípio da anterioridade anual, a partir de 1º de janeiro de 2021, ela já estaria eficaz, certo? No entanto, nós temos que respeitar os dois princípios. Pelo princípio da anterioridade anual, 1º de janeiro estaria ok. Mas, pelo princípio da anterioridade nonagesimal, da data da publicação eu tenho que respeitar 90 dias. 1º de dezembro, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março. Entendam assim que seria... Aqui eu estou dando um exemplo, né? Mas na prática nós temos que contar os dias efetivamente, 90 dias, não são 3 meses. Mas só para ficar claro o exemplo aqui, digamos que cada mês tem 30 dias. Então, 1º de dezembro, então, primeiro 30 dias, de 1º de dezembro a 1º de janeiro. De 1º de janeiro a 1º de fevereiro, de 1º de fevereiro a 1º de março. Fechou 90 dias. Então, essa lei, ela vai ser... Por mais que a vigência seja imediata ou seja 45 dias depois,
ela somente vai ter sua eficácia, ela pode surtir os efeitos práticos 90 dias após a sua publicação. Então, respeita o princípio da anterioridade anual, porque foi no exercício seguinte, e da anterioridade nonagesimal, porque ela respeitou ali 90 dias, certo? Então, pessoal, ali ó, vamos observar aquele exemplo ali, vai ficar mais fácil de entender. Suponha que a Lei X, que dispõe sobre a majoração do tributo tal, foi publicada em 15 de dezembro de 2019. Nada dispondo sobre o início da sua vigência. Se nada dispõe, qual é a regra? 45 dias. Como a lei é omissa em relação à sua vigência, devemos seguir a regra da 45 dias. A lei passará a entrar em vigor em 29 de janeiro de 2014. Desse modo, pessoal, olha só, a gente observou que, pelo princípio da anterioridade anual, somente no exercício seguinte. A lei foi publicada em 15 de dezembro, sem problemas. A partir de 1º de janeiro, o exercício seguinte, ela já poderia ter sua eficácia. No entanto, ela tem que respeitar ali a vacatio legis, que, aí pela definição, 45 dias foi só dia 29 de janeiro de 2014. Mas ela também tem que respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Se ela foi 15 de dezembro, 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março. Ali no exemplo, ó, eu botei no material de vocês, tá, as datas respeitando a contagem de 90 dias. Então, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, só poderá surtir efeitos, ter sua eficácia plena a partir de 14 de março de 2014. No exemplo, a lei foi 2013, publicada 90 dias depois, somente lá em março de 2014. Eu fiz um desenho ali, um quadrinho para vocês, para entender melhor essa parte da matéria. Tá bem? Então, não esqueçam, eficácia é a possibilidade da lei trazer seus efeitos práticos. A vigência, a lei pode ser vigente, mas pode não ser eficaz, certo? Norma vigente será também, norma vigente será eficaz, mas no direito tributário nem sempre isso pode acontecer. Poderia haver uma lei eficaz e não mais vigente? Eu falei que a lei pode ser vigente, mas não ser eficaz. Então, a lei é vigente, mas está esperando o princípio da anterioridade anual nonagesimal para que ela tenha sua eficácia. Mas pode acontecer da lei ser eficaz e não ser mais vigente? Sim, pode. Por quê? Artigo 144 do CTN fala o quê? Que vai se aplicar a lei da data do fato gerador. O fato gerador ocorreu, digamos, em 1º de maio de 2019, mas o fato gerador ocorreu ali. Mas o lançamento, que é quando a gente vai fazer a cobrança, a gente vai estudar isso mais adiante. Quando vai fazer a cobrança, o fisco adota a lei vigente em 2020, que daí tinha uma alíquota maior, por exemplo. Pode isso? A lei vigente em 2020 que revogou a lei de 2019, mas em 2019 estava vigente a lei que foi revogada. Qual que vai valer nesse caso? Adota-se a lei vigente à data do fato gerador. Portanto, é possível a chamada ultratividade da lei tributária. Não esqueçam, sempre vai adotar a lei vigente na data do fato gerador, do que tange a lei que institui a alíquota que regulamenta o tributo. Eu botei um exemplo ali, ó. No momento da ocorrência do fato gerador, a alíquota do tributo era 10%. No momento do lançamento, quando vai realizar a cobrança, a lei tinha sido revogada e a lei vigente dizia que era 15% sobre aquele fato gerador. Qual que vai aplicar? A lei anterior, a lei vigente na data do fato gerador, que era 10%. Por isso, eu botei aquele quadrinho ali, é bem importante, ó. A regra, lei vigente, em regra, será eficaz. A lei vigente pode não ser eficaz em caso de instituir ou majorar tributo que tem que respeitar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Ou ainda, a lei não mais vigente, que foi revogada, pode ter a sua eficácia ainda existindo, então a ultratividade da lei tributária, produzindo efeitos no lançamento tributário de fatos pretéritos, da data do fato gerador, certo? Ali eu falo de diferença, eficácia e vigência. Vigência temporal das normas complementares. Essa aqui, pessoal, vocês leiam ali, até para não ficar muito extensa a nossa aula de hoje. Vocês têm que observar o quê? A lei complementar é aquelas que eu disse, que são na esfera administrativa.
Ato administrativo, aquele entendimento uma publicação de uma portaria da Receita, do Ministério da Fazenda, quando que ele passa a ter sua eficácia? Na data da sua publicação, certo? Aqui, na data da publicação, já teria sua eficácia. Decisões, aquela jurisprudência administrativa, 30 dias após a sua publicação. Convênios entre os entes, na data prevista no convênio. E ainda, os costumes, que a gente falou aqui também, uma fonte normativa, nesse caso, uma fonte complementar, não há uma data específica, é quando ele passa a ser adotado na prática como um praxe. Eu fiz um quadrinho ali para vocês. E outro ponto que merece atenção é o artigo 104 do CTN. Aqui, pessoal, é uma regra que fala sobre a vigência da lei, não a eficácia. A vigência da lei referente a impostos sobre patrimônio e renda, que eu botei no material de vocês uma nota de rodapé ali, quais são eles? Imposto de renda, o imposto territorial rural, imposto de grandes fortunas, imposto propriedade de veículo automotor, imposto de transmissão causa morte, imposto de propriedade territorial urbano e imposto de transmissão de bens imóveis. Todos esses, eles entram em vigor a lei, então aqui é uma regra além daquela da lei de introdução às normas de direito tributário, do direito brasileiro, além da possibilidade de ter previsão no texto legal, nós temos que respeitar aqui, ó, leis que instituem ou majoram e definem novas hipóteses de incidência ou extinguam ou reduzam isenções. Então, todas as leis que vão aumentar ou criar uma hipótese de cobrança do tributo sobre o patrimônio só passam a viger no exercício seguinte. Então, independente do dia que a lei foi publicada no ano, naquele exercício, ela só vai ter sua vigência a partir do ano seguinte, certo? Nesse caso, digamos que fosse um caso de exceção da anterioridade anual e nonagesimal, não vai se aplicar naquele exercício, sim somente no exercício seguinte, mas aí não pela uma restrição à eficácia, e sim uma restrição à vigência. A lei só vai ter os seus efeitos plenos quando ela for eficaz e vigente. Tem que estar os dois requisitos, tá bem? A vigência espacial da lei tributária, a regra é conforme o território da competência legislativa. A União vai ter sua competência territorial em todo o território brasileiro, o Estado do Rio Grande do Sul, somente no Estado do Rio Grande do Sul, o município de Santa Maria, somente no município de Santa Maria. Isso é a regra sempre. Mas o artigo 102 do CTN traz duas exceções, que são quando os entes fazem convênios entre si, digamos que o município de Santa Maria faz um convênio com o município de São Pedro do Sul para colaborarem na tributação. Nesse caso, o município de São Pedro, por exemplo, pode aplicar a lei municipal de Santa Maria, porque dentro da limitação desse convênio. Então, digamos que seja um convênio no que tange a colaboração para a tributação do imposto sobre serviço. Aí eu posso adotar a lei municipal sobre o imposto sobre serviço lá no município de São Pedro e vice-versa, quando há um convênio. Outra possibilidade é quando o município se emancipa. A emancipação municipal, digamos, Santa Maria e Itaara. Itaara é o município que se emancipou de Santa Maria. Ele era um distrito e passou a se tornar um município autônomo. Nesse caso, com a emancipação do município, ele pode adotar temporariamente a legislação do município do qual ele saiu. Então, ele pode adotar, por exemplo, para cobrar IPTU, ISS, a Lei Municipal de Santa Maria, até que entre em vigor a sua própria legislação. Isso é para garantir a arrecadação, porque o município, um território novo, isso pode ser também para estados, ele necessita arrecadar para se manter, né? Porque ele necessita da tributação que a gente já falou lá das receitas públicas. Tá bem, pessoal? Na sequência, ó, aplicação da legislação tributária, artigo 105 do CTN, essa parte aqui é importante no que tange quando que vai se aplicar. Olha só, o que diz o artigo 105? A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Então, a lei é vigente e eficaz. Aplica-se a fatos geradores futuros, dali para frente, ou fatos geradores pendentes. Ou seja, ele começou anterior à eficácia e vigência da lei, mas ele conclui-se posterior. Por exemplo, uma prestação de serviço que está fazendo uma construção, prestação de serviço que demanda um tempo. Ele começou o serviço, estava vigente a lei X. Porém,
durante a prestação do serviço, passou a viger e ter eficácia a lei Y. Nesse caso, por mais que tenha começado o fato gerador antes, a data que ele concluiu é a data que nós vamos apurar a legislação que vai ter a sua incidência nesse caso. Nesse ponto, então, aplica-se a lei tributária fatos geradores futuros e pendentes, aqueles que começaram, mas não concluíram ainda. Então, a data da conclusão é o que interessa. Desse modo, quando que pode haver a irretroatividade da lei tributária? Ou seja, a lei tributária que é vigente e eficaz hoje, quando que ela pode ter seus efeitos retroativos? Pode adotar efeitos a fatos pretéritos. Olha só, eu fiz um quadrinho explicando para vocês. Aplica-se a lei tributária a fatos geradores futuros e pendentes, não se aplica a lei tributária a fatos geradores consumados. O que foi consumado vai adotar a lei vigente à época. Então, se a lei é posterior, não vai voltar, não vai retroagir. Mas a lei tributária pode retroagir, conforme o CTN, em duas hipóteses. Quando a lei for mais benéfica ao infrator, ou seja, a lei nova fixa uma multa menor, a lei nova diz que não é mais sancionada uma determinada postura. Nesse caso, eu não vou punir alguém com uma lei anterior que for mais gravosa, mais onerosa ao contribuinte, se a lei nova vigente for mais benéfica. Então, a lei mais benéfica que beneficia o infrator, então não é a alíquota do imposto lá, não é, isso não vai retroagir, mesmo que for menor, mas sim a que fixa a sanção, a que fixa, que prevê que a lei nova diz que um ato não é mais sancionado, aí eu não vou adotar a lei anterior, e sim retroage a lei mais benéfica. E quando a lei for meramente interpretativa. Se for meramente interpretativa, num processo que ainda não tem a conclusão no julgamento, pode-se aplicar então a lei anterior, se for meramente interpretativa ou for mais benéfica ao infrator, certo? Na sequência, interpretação da legislação tributária. Aqui, pessoal, essa parte está ali no conteúdo, mas ela é uma parte bem mais doutrinária ali para vocês saberem. As fontes, a interpretação gramatical, sistêmica, jurídica, executiva, doutrinária, interpretação histórica, teleológica. Na verdade, aqui, tu pode adotar cumulativamente qualquer um desses meios interpretativos. Então, ela não tem muita... Aqui é mais uma questão doutrinária mesmo, para vocês terem conhecimento. Mas mais abaixo no conteúdo vai estar ali, interpretação da legislação tributária com base no CTN. Esse ponto é importante da matéria, vocês ainda acentuarem aqui, pontuarem. Artigo 107 do CTN fala: a legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste capítulo. Então, olha só. Aqui, isso aqui é importante que isso aqui caia em concurso público. Interpretação literal. Eu devo interpretar o que está efetivamente escrito na norma legal. Eu não posso ter uma interpretação extensiva, ampliativa. Não, é literal. Vai ser interpretação literal quando? No que tange a suspensão ou exclusão de crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa do cumprimento da obrigação. Observe o que diz o 111 do CTN. Todas essas previsões dos incisos são previsões no que tange a restringir a cobrança de tributo. Então, sempre que for uma regulamentação que restringe o pagamento, suspende e exclui um crédito ou outorga isenções. Se a isenção está dizendo que é para quem tenha tal doença, somente quem tem tal doença pode ter. Ainda que os sintomas de uma outra doença lá sejam iguais, não vai ter, porque a outorga da isenção ela deve ser interpretada literalmente. Isso é o que diz o CTN. E ainda, interpretação mais benigna. Então, o CTN direciona suas regras em favor do acusado. Lá o mesmo princípio lá do direito penal, indúbio pro réu. Se uma matéria for mais benéfica ao infrator, nós vamos adotar a interpretação sempre mais benéfica. Então, nós vamos interpretar sempre no sentido de ser mais benéfico ao infrator, tá bem? Essas são as duas regras interpretativas. E, por fim, ali, a integração da legislação tributária. É importante que você saiba que ela, ao falar disso, existindo uma lacuna, pode ser interpretação ou integração, tem essas distinções ali. E, por fim, o que é importante a gente ter aqui,
que a legislação tributária no 108 fala que, havendo uma lacuna legislativa, nós não vamos adotar a regra da lei de introdução às normas de direito brasileiro, e sim nós vamos adotar a regra mais específica, que é o artigo 108. Então, olha só, o aplicador do direito lá, o administrador público, o juiz no judiciário, diante de uma lacuna legislativa, como que ele vai buscar fontes para sanar aquela lacuna? Ele não pode deixar de julgar, ele tem que julgar, mas ele vai usar quais fontes? Aí nós vamos ver o quê? Artigo 108, adota-se sucessivamente a analogia, os princípios gerais do direito tributário, depois os princípios gerais do direito e, por fim, a equidade. Isso é o que diz o artigo 108 do CTN. Diferente do que diz o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que fala que, quando a lei for omissa, o juiz vai julgar com base na analogia, costumes e princípios gerais do direito. Nesse caso, quando a gente estiver falando de direito tributário, o administrador deve adotar o artigo 108, que é a norma mais específica, que fala que, havendo lacuna legislativa, havendo omissão da lei, eu vou adotar primeiro a analogia, depois os princípios gerais do direito tributário, depois os princípios gerais do direito e, por fim, a equidade, tá bem? Então, essas são as regras. Vale o CTN em detrimento da lei de introdução às normas do direito brasileiro, por ser mais específica. Tá bom, pessoal? Diante disso, nós acabamos, então, a unidade 2, falando sobre fontes legislativas do direito tributário. Então, essa parte, como eu falei, vocês viram que ela é bem mais maçante, ela é um pouco mais cansativa, mas é importante para a gente ter. Lembrando que esses pontos que eu destaquei da matéria, devam assinalar lá, assinalem, que é onde vocês devem dedicar maior atenção, que é o que efetivamente cai em provas de concurso, na nossa própria prova também vai ter uma exigência nesses pontos principais, tá bem? No mais, estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo quando precisarem, tem qualquer dúvida que ficou sobre a matéria, lembrando que nós vamos ter aquela nossa aula ao vivo ainda para sanar possíveis dúvidas que tenham ficado, tá bem? Seguimos, uma boa semana, até logo, tchau, tchau!